Que bom ter você aqui no meu canal e saiba de algo. A palavra que você está prestes a ouvir, ela tem o poder de transformar a sua vida e de alinhar os seus passos ao propósito que o Senhor tem estabelecido sobre você. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de ativar as notificações e de compartilhar essa palavra também com quem você ama. Que o Senhor te conduza em triunfo e que Ele garanta para você a vitória. Quero que você vá comigo em Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. Nós vamos começar uma série para os domingos de março, chamada de Tratado de Fé. E através dessa série, eu quero trazer para você, que faz desse lugar o seu lar espiritual, o lugar de referência para a sua vida espiritual, o lugar para onde você traz a sua família e os seus filhos, para tentar criá-los na presença do Senhor. Eu quero passar para vocês, através dessa série, o espírito da nossa igreja e a linha a qual estamos decididos a seguir. Nesses 4 anos já experimentamos muitas coisas. Nesses 4 anos já passamos por algumas experiências que já mostraram a solidez de tudo aquilo que nós temos vivido como igreja. E a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 3 de Romanos, a partir do verso 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Repita comigo e diga: justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Isso aí você deixa comigo. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Repita comigo e diga: mediante. Você vai fazer forte, bonito, desde o começo, para eu não pedir para você repetir muitas vezes. Diga comigo: mediante. A fé. Mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Diga: eu sou justificado e justo pela fé em Cristo Jesus. Independente da obediência à lei.
Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. É muito interessante o que nos fala Paulo, através da carta que ele escreve à igreja em Roma. Porque Paulo nivela a todos, independente de quem são, independente do que sabem, independente do que possuem, independente dos relacionamentos e da influência, independente do seu sucesso ou do seu fracasso, da sua riqueza ou da sua pobreza. Paulo, ele nivela todos dizendo que não existe nenhuma distinção, porque todos pecaram. E já nascemos em pecado. E à medida que crescemos, esse pecado vai se desenvolvendo em nosso interior. E à medida que se desenvolve, vai nos escravizando, cauterizando a nossa mente e nos conduzindo por caminhos de morte. Prestem atenção. Muitas coisas podem ter mudado dentro da igreja como estrutura e como instituição. Porém, o grande problema do ser humano, que interfere em toda e qualquer área da nossa vida, seja aquela de máxima importância ou aquela que é ignorada por todos nós, o pecado continua sendo o princípio de toda e qualquer destruição na nossa vida. E nós sabemos o que é pecado, mesmo que muitas vezes queiramos minimizá-lo ou categorizá-lo. Não existe categoria para pecado, porque pecado é pecado e o resultado de todo pecado é o mesmo, é a morte. Então não interessa se você é doutor ou analfabeto, não importa se você é um conhecido ou um anônimo, se você possui riquezas ou se você sempre foi pobre, não interessa. Você não é pecador porque você é pobre, e nem você é pecador porque você é rico, e não existe nenhum pecado nem na pobreza e nem na riqueza, mas em nós. Na nossa cobiça, na nossa ganância, na nossa inveja, na pequenez da nossa mente, na carnalidade das nossas palavras e dos nossos atos. Podemos falar sobre muitas coisas, sobre como é bom possuir as promessas de Deus e como são maravilhosas as suas bênçãos que nos alcançam dia após dia e que alcançam também a nossa família. Porém, nós também precisamos aprender e nos recordarmos da raiz de todos os males da nossa vida e do motivo pelo qual Deus ama tanto o ser humano, que faz com que Ele envie o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A questão de Deus sempre foi o amor. É por isso que a palavra nos diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Não podemos nos iludir dizendo eu amo tanto a Deus, porque a cada dia nós precisamos aprender a amá-lo da forma como a sua palavra nos ensina a amá-lo. Mas enquanto a questão de Deus é o amor, e é por causa desse amor que Ele se move para nos alcançar e para não deixar ninguém para trás, a nossa questão em relação a Deus é a nossa fé. Porque a sua palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós só podemos possuir a sua graça salvadora, a sua ação justificadora e a sua adoção que nos faz seus filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, mediante a fé. Eu espero que essa palavra tenha encontrado lugar no seu coração e não permita que nenhuma situação ou circunstância venha roubar a fé que ela gerou em você nesse instante. Tenha certeza que o Senhor está com você e que Ele é o mais interessado para que você possa avançar e viver coisas extraordinárias que Ele tem para a sua vida. Deus te abençoe.